A aprovação em concurso público depende de uma série de fatores. Você nunca vai ver eu falando aqui nesse canal que é fácil ser aprovado ou aprovado em concurso ou que existe fórmula mágica para concurso. Eu lido com mentorias e consultorias para concurso público, em especial concurso na área de TI. Apesar disso, eu sempre procuro mostrar para quem participa de mentoria ou consultoria o caminho que essas pessoas podem tomar para melhorar a performance dos seus estudos e, consequentemente, alcançarem a aprovação. Sou muito honesto em dizer que não existe fórmula mágica e não dá para você cravar quanto tempo você vai levar para ser aprovado ou aprovada. O que mais a gente vê por aí são pessoas vendendo ideias erradas, ruins, mentirosas. O nome certo é esse, é esse. Não tem outro nome a não ser ideias mentirosas, falsas, ou, no mínimo, quando não mentirosas ou falsas, omitindo a verdade, o que não deixa de ser, de certa forma, algo que seja falso. Já cansei de ver canais dizendo que pessoas foram aprovadas em concursos em 4 meses, em 5 meses, em 6 meses. A pessoa fala: olha, eu comecei a estudar e fui aprovado ou aprovada. Como se fosse fácil você começar a estudar do zero hoje e ser aprovado ou aprovado em um concurso. Especialmente quando se fala em concursos de alto nível, como concursos, por exemplo, a nível federal de CGU, TCU, de tribunais de contas, concursos, por exemplo, também de TI, né, de tribunais de justiça, que são concursos de alto nível, eu costumo classificar, como eu falei uma vez aqui, como concursos aí de nível médio para alto, né? Tem os altíssimos, tem os altos. Eu creio que concurso de judiciário, em especial judiciário, concurso na judiciário ali superior, que a gente chama, TRTs, STF, TRF, STJ, enfim, esses concursos superiores, a gente costuma classificar como alto. Tá? E tem os altíssimos, que são CGU, TCU, Tribunais de Contas, de maneira geral, costumam ser concursos bem pesados mesmo, para pessoas que estão ali focadas naquele tipo de concurso. Então, esses concursos que são de alto nível ou altíssimo nível, não é possível, para nenhum concurso, muito menos para esses, é possível cravar que em pouco tempo de estudos, 6 meses, 4 meses ou até um ano, você consiga a aprovação. Quem falar diferente disso sem contextualizar, e aqui vem um porém, vou explicar para você quais, na minha opinião, são os pontos que vão definir em quanto tempo você pode ser aprovado ou aprovada em concurso. Quem não colocar essas variáveis, na minha concepção, como eu falei, ela está omitindo, no mínimo, a verdade, ou podemos falar claramente que está mentindo. Já vi pessoas dizendo isso: fui aprovado em 6 meses, eu estudei do zero para esse concurso, fui aprovado em 6 meses, foquei nesse concurso. Agora você vai ver uma coisa em comum. A maioria delas tem algum ponto do que eu vou relacionar aqui para você. Na minha concepção, quais são aí os qual seria o cenário, o que vai determinar, vamos dizer assim, de certa forma, o tempo que você vai levar para ser aprovado a prova de concurso. Primeiro, a base de estudos. Isso aqui é muito pouco falado, mas a base de estudos é muito importante. Você vai pegar pessoas na internet falando que foram aprovadas em concursos de alto nível, em pouco tempo, em um ano, em alguns meses. De repente ela começou a focar nos estudos para aquele concurso em pouco tempo. Porém, tem um detalhe: você vai ver que a pessoa teve uma boa formação, uma boa base. E digo isso lá desde o ensino fundamental, ensino médio, quem sabe até superior. Um exemplo típico dentro da nossa área, costumo trazer aqui no canal, que eu acompanhei, porque à época eu cobri esse concurso, que foi o concurso Serpro na época, né? O concurso Serpro, que foi publicado com várias vagas. Muita gente, muita não, pelo menos duas pessoas aqui no canal comentaram no canal à época que foram aprovadas de primeira nesse concurso. Primeiro concurso que fizeram, foram aprovados, aprovados. Agora adivinha de onde eram essas duas pessoas? Elas estudaram em escola militar. Não lembro agora o nome da escola especificamente, mas tem uma escola que ela é especializada em tecnologia, acho que é ITA, se não estou enganado é o ITA, especializada em tecnologia da informação. Então são pessoas que estudaram no ITA. Imagina só, alguém que estudou no ITA, que uma escola militar muito conceituada em tecnologia, no ensino, ela dizer que ela foi aprovada em poucos meses. É possível acreditar sim, porque o ITA é referência em tecnologia. Então a pessoa certamente, primeiro, para ela passar num seletivo, para entrar no ITA, ela tem que ter uma base boa de estudos. É um concurso parecido
ou então mais concorrido. Eu não tenho como dizer se é mais ou menos, porque eu não conheço, nunca estudei essa área. Se você conhece, coloca nos comentários aí. Se você é aluno do ITA ou já foi aluno do ITA e conhece o processo seletivo, diz para mim, coloca nos comentários aí se é mais difícil, se é igual a qualquer outro concurso público que você faça de nível superior, tribunais, por exemplo. Coloca nos comentários, quero muito saber. Realmente, sinceramente, quero saber, porque não é meu forte, não é meu foco. Eu não posso aqui simplesmente falar uma coisa que eu não conheço. Mas pessoas que foram aprovadas nesse concurso SERPRO, sendo pessoas que vieram do ITA. Então, a pessoa tem uma base forte. Primeiro, uma base forte, conhecimentos básicos, porque para ser aprovado um seletivo para entrar no ITA tem que saber pelo menos português e matemática, se eu não estiver enganado, no mínimo. Então você tem uma base forte ali de estudos, de alguma forma, e aí já começa daí. Aí já tem uma base no ensino fundamental ou médio em estudos para concurso não, mas estudos de modo geral, base de estudos, português, matemática, interpretação de texto, lógica, raciocínio, tudo isso aí certamente ela já deve ter algum conhecimento, porque ela veio de uma base escolar melhor, ou pelo menos teve que se adaptar para passar no seletivo do ITA para conseguir entrar nessa escola. Depois disso, ela cursou um determinado período no ITA, que é uma das maiores ou melhores escolas de tecnologia do Brasil, referência. Então não tem como comparar alguém que saiu, por exemplo, eu, no meu caso, que fiz só fundamental e médio dentro da escola pública, fiz um superior EAD, o que costumo dizer que não é nenhum demérito fazer com estudar EAD, não é demérito, mas assim, o EAD é diferente, você tem que buscar o conhecimento. Você tem uma base ali, mas não é aquela base, é uma base ali mais ou menos que é colocado, né? Porque não tem alguém acompanhando você ali. Você tem que buscar o conhecimento. Então o desafio é maior. Não estou dizendo que o ITA é fácil, até porque eu não conheço, não estudei, não estou dizendo aqui que lá você vai receber tudo o que você precisa, mas é diferente, pessoal, outra pegada. É outra pegada diferente do que quem estuda ali, como eu acabei de falar, como eu estudei, né, fundamental e médio dentro de escola pública, e fazer um EAD ali nível superior para tecnologia. É outra pegada. Então essa pessoa certamente tem um histórico ou tem uma base de estudos melhores, seja ali dentro do fundamental e médio, e também no caso do item especial, dentro ali da formação dele superior no ITA. Se não estou enganado, é superior à formação do ITA. Se estiver enganado, coloca nos comentários aí, que assim, todo mundo vai conhecer esse processo, mas eu acredito que seja superior, pelo menos um técnico, no mínimo, né? Quem estuda no ITA. Eu acho que é superior, acredito que é superior sim. Então isso é diferente. Por exemplo, um concurso que eu passei, que eu estou com o nome na lista, tanto técnico como analista de TI, concurso Parauapebas no Pará, remuneração mais de R$ 9.000, quase R$ 10.000 para analista. A primeira pessoa que passou em primeiro lugar nesse concurso, eu fui pesquisar, stalkear, é uma pessoa que foi formada no ITA. Primeiro lugar, ficou no topo. Ou seja, não tem como concorrer com esse camarada. Porque é um cara que está ali nível muito acima. Então, não foi uma prova fácil, tá, pessoal? Não foi uma prova fácil, não. Muito difícil a prova, conheço pessoas que estudaram em Universidade Federal e tudo, claro que a gente sabe que estuda para concurso é outra pegada, mas acharam prova difícil, nível muito alto da prova. E eu fiquei ali, né, na questão de pontuação, fiquei entre os 20, salvo engano, porque a quantidade era 20 ali no geral, mas com a questão de cota eu ainda pulei para a segunda posição, na verdade. Na condição de cota, segunda posição, mas fiquei em 20º ou 24º, não lembro agora, no modo geral nesse concurso, né, de 200 lá que fizeram a prova e tá lá a numeração lá de candidatos, mais de 200, 249, se não me engano, eu fiquei entre os 20, se não estou enganado, é isso, pessoal. Eu posso estar errado, tá? Os que eu lembre eram 24 que classificavam no total, somando o vaga imediata e cadastro de reserva. Isso para analista. Então, em primeiro lugar, alguém estava no ITA. Então, ter uma base de estudos é importante, isso pode sim determinar o quanto tempo você vai levar para ser aprovado ou aprovado. O segundo é o tempo de estudos. Claro, obviamente, se você tem mais tempo para estudar, se você estudar um longo, médio e longo prazo, se você está mergulhado no estudo, a probabilidade, olha só, não estou dizendo que você vai ser aprovado, mas a probabilidade de você conseguir a aprovação é muito maior quando você já tem um tempo maior de estudos. E aí vem uma parte interessante, nesse concurso que eu acabei de mencionar para vocês, que eu fui aprovado lá em Parauapebas, no Pará, para analista e para técnico também, fiquei lá na lista de técnicos também, técnico em TI. Tem um detalhe, eu fui aprovado nesse concurso, foi o meu primeiro, foi o meu segundo concurso, se não me engano, que eu fiz, de TI, segundo concurso que eu fiz. O primeiro foi TJ do Tocantins, que eu fui aprovado, fiquei com 14, fiz 14 pontos ali, acertei 14 questões, na verdade,
Da parte específica, precisava acertar no mínimo, salvo engano, 16, ou era 20, não era 20, precisava no mínimo 20. Então foi a minha primeira prova, eu não tinha muita experiência, concurso na época, de TI, e aqui eu sou bem honesto, não tinha experiência em concurso de TI, ou seja, estava começando ainda a me mergulhar nos conteúdos de TI para concurso, de maneira geral. Eu tinha saído do IAD, tal, comecei a mergulhar no conteúdo de TI e já fui fazendo a prova do concurso. E a segunda que eu fiz foi exatamente essa, foi a prova de analista e de técnico para Alpebas, vereador, né? Prefeitura. Câmara, só quase sai, né? Câmara Municipal de Paraupebas foi o que eu fiz esse segundo concurso. E olha só um detalhe importante. O que me levou à aprovação desse concurso também foi eu ter uma experiência, já um tempo de estudos antes. Como assim? Apesar de eu não estar muito bem, ou não estar mergulhado há muito tempo, em TI, para ter conhecimentos de TI, eu já tinha uma bagagem de outros concursos. Pessoal, esse ano de 2026, salvo engano, eu estou completando 20 anos que eu estou, de certa forma, dentro da carreira de concurso. Meu primeiro concurso eu fiz com 17 anos, lá em 2000, não lembro nem que ano foi, 2005, 2004, sei lá. Matemática não me ajuda muito aqui nessa hora. Mas assim, faz 20 anos basicamente que eu estou dentro de concurso público, fazendo provas, exercendo cargo público, enfim. Faz 20 anos que eu estou nesse contexto de concurso, dando aula para concurso público. Então faz 20 anos. Então foi só ali minha segunda prova de TI, mas eu já tinha uma bagagem de concurso público anterior. Tanto é que as questões que eu acertei, que me ajudaram a pontuar para me classificar, foram questões de administrativo, constitucional, questões de português, inclusive, que eu basicamente aproveitei conhecimento de outros concursos anteriores. Eu até falei em vídeo recente aqui no canal que eu não costumava, isso é uma falha muito grave nos estudos, estudar muito a português. Eu ficava sempre em 7, 8 português ali, né? De 10 eu estava 7 ou 8. Por quê? Porque eu não estudava português. Eu ia o conhecimento que eu tinha de português. Mas por muito tempo eu estudei língua portuguesa para concurso. Então veja, eu não passei somente porque eu estudei. Eu poderia dizer que, olha, em 2 meses fui aprovado no concurso, coloquei meu nome na lista do concurso público lá de Paraupebas, estou com o nome na lista. Não, não é bem assim. Eu tive estudos anteriores que me trouxeram bagagem para eu poder fazer esse concurso e ser aprovado. Fui aprovado nesse concurso, inclusive, porque aproveitei bagagens de conhecimentos anteriores. Então, o tempo de estudo que eu tinha de concursos anteriores até aquele momento também me ajudaram a ser aprovado no concurso. E acontece o mesmo quando eu fui aprovado, fui convocado, apesar de ser aprovado lá longe, né? A gente pergunta, você foi com a colocação? Pessoal, quem acompanha meu canal sabe, na época eu até falei que eu ia fazer esse concurso por fazer, porque eu não tinha interesse realmente em entrar no concurso. Porque para mim, atualmente, na empresa que eu trabalho, atualmente, era mais vantagem ficar. E olha que agora está mais ainda, que eu já mencionei aqui recentemente no canal, que eu estou aí já na condição de sênior dentro da empresa pública. Então agora, mais do que nunca, concurso para mim só de 15, 20k para cima, para eu, se eu quiser fazer o concurso, né? Se não, posso ir segurando aqui dentro da vaga da empresa pública que eu estou, porque para mim está muito bom. Né? E tem uma ascensão aqui também que eu posso buscar dentro dessa vaga pública. Então, mas voltando ao assunto, a questão de fazer prova do CNU, de ser aprovado no CNU, foi muito disso também. Eu não estudei, para quem acompanha o canal sabe, na época eu falei que eu não estava focado estudando para o CNU. Fui fazer o concurso sem estudar nada praticamente para esse concurso CNU, até porque eu já estava aqui em Brasília, já exercendo o cargo de TI na empresa pública que eu já trabalhava. Então fui fazer por fazer mesmo. E fiquei na colocação, não lembro agora, acho que foi centésimo, não lembro agora, acho que foi 111 a posição, se eu não estou enganado, de negro, e 200 e alguma coisa, ou, não lembro muito bem agora, a posição que eu fiquei lá na lista geral. Eu sei que eu fui convocado há pouco tempo, até falei aqui no canal, para esse concurso. Chamaram excedentes, muita gente, inclusive excedentes, estão chamando ainda, salvo engano, e eu fui chamado, convocado e recusei não, simplesmente manifestei que eu não tenho interesse em participar lá do curso de formação e, consequentemente, entrar no serviço público através do MGI, para o concurso ATI, salário mais de 11k, remuneração inicial mais de 11k. Eu recusei, porque, como eu falei, para mim não faz muito sentido nesse momento entrar nessa vaga. Então veja, mas eu passei no CNU, como eu falei aqui anteriormente, repito, reforço, eu não estudei especificamente para o CNU. O que aconteceu? Eu aproveitei o conhecimento que eu já estava estudando há muito tempo de outros concursos que eu havia feito para fazer essa prova do CNU. Só aproveitei os conhecimentos, simplesmente isso. E fui lá fazer a prova do jeito que eu sabia fazer, eu fiz, e pronto, coloquei meu nome na lista lá, e fui convocado e recusei. Ou seja,
O tempo de estudo também, quando você está ali estudando livro, você começa a aprender a assimilar conteúdos. Outra coisa também que a gente não pode ignorar é o processo de estudos. Não adianta estudar longos anos, 4 anos, 3 anos, 2 anos, se você estuda errado. O processo de estudo, o processo correto de estudos, também é fator primordial para a sua aprovação em concurso. Tem muita gente que passa em menos tempo porque estuda da forma correta, usa questões, usa ali, como eu costumo dizer, o estudo reverso, que eu não sou muito fã, mas utiliza de maneira correta, adequada, aplicada, por exemplo, em questões gerais, e mescla o reverso junto com aprender de fato o conteúdo específico, que muitas vezes é cobrado, tanto em questões de, como eu costumo dizer, objetivas, como questões discursivas também. Ou seja, são usados nos dois pontos. Então, é importante que você tenha um bom processo de estudo. Se você estudar corretamente, com um processo adequado, correto, você tende a melhorar, diminuir o tempo de estudos para concurso. E o último também, que parece meio aleatório, eu até fiz um vídeo sobre isso, perguntando se às vezes você tem sorte na hora de ser aprovado ou aprovada, é quando a prova é a sua prova. Porque acontece isso, quando a prova é a sua prova. Por exemplo, que eu mencionei primeiro a prova, eu mencionei para vocês, de Paropebas, era a minha prova. Tanto é que na discursiva de analista de TI caiu sobre rede de computadores, que geralmente é um campo que eu domino melhor. Então foi a minha prova. Se caísse outra coisa de banco de dados, programação, talvez eu não acertaria a questão. E, consequentemente, não me classificaria. Então a prova caiu conforme o meu conhecimento. Então foi a minha prova. Prova que eu acabei de falar também para vocês sobre a prova ali do MGI, né, a prova do CNU, prova conquistação unificada, também mesma coisa. É um conteúdo que, para mim, caiu muita coisa que eu sabia, que eu conhecia, em especial infraestrutura. Eu acertei uma boa pontuação, salvo engano, eu acertei 8 ou foi 7 questões de 10 de infraestrutura, se eu não estou enganado. Então, assim, caiu conteúdos que eu conhecia, que eu sabia. E na discursiva, apesar de cair uma coisa que eu não dominava bem, que eu não domino, que estou buscando inclusive conhecimento até hoje, que é banco de dados, eu consegui escrever alguma coisa para não zerar e, consequentemente, pontuar. Porque eu precisei pontuar alguma coisa. Porque para eliminação da prova do CNU era você zerar. Eu tirei 10, né? 10 de 100, 10% da prova, eu acertei 10% da pontuação necessária, mas me colocou na classificação e na convocação do concurso. Então, muitas vezes é a sua prova, aquela prova que ela vem para você. Que você olha para ela, poxa vida, essa prova aqui era tudo que eu queria. O conteúdo que eu lembro, que eu conheço, que eu estudo, o conteúdo que eu trabalho, muitas vezes você trabalha com esse conteúdo e cai na prova. Então, é algo mágico que acontece. Eu até vi um professor muito famoso aí de um cursinho falando isso, ele passou no concurso da Câmara, não do Senado, só não foi do Senado. Ele diz isso, que a prova veio, assim, para ele excepcional, porque o conteúdo que ele trabalhava no órgão, empresa pública que ele trabalhava, ele mexia com aquele conteúdo, e o conteúdo caiu praticamente na objetiva e na discursiva aquilo que ele mais conhecia. Então foi a prova dele, tanto que ele mesmo diz que na semana seguinte teve uma prova para uma Assembleia Legislativa de um estado e ele não foi aprovado nessa prova. Ou seja, como é que se explica? Alguém que passa uma prova do Senado e na semana seguinte reprova numa prova para uma Assembleia Legislativa de um estado. Pela lógica, não tinha como. Poxa, o cara foi top numa prova que é de alto nível e reprovou numa prova de nível menor. E isso mostra para você, isso prova também que existe uma série de variáveis. Então não dá para eu cravar quanto tempo você vai estudar. Vai estudar e vai passar, vou levar para. Por exemplo, posso dizer para você, vou trazer um método que você vai estudar em um ano e vai ser aprovado em concurso. Não dá para cravar isso. Não dá para cravar. O que eu posso mostrar para você é o melhor processo, o processo que vai te encaminhar, que vai mostrar para você como você vai estudar, a maneira como você vai estudar e como aplicar aquele processo para otimizar seus estudos. E durante os processos que você vai executando, você pode encontrar outros processos que para você é bem melhor. O que a gente faz em mentoria é isso exatamente. O que eu posso te oferecer é um material de qualidade que você vá conseguir, através dele, absorver o máximo de conteúdo para fazer provas de concurso. E ter em mente o que você aprender, entender aquele conteúdo ao invés de só decorar. Mas vai depender muito do dia da prova, vai depender muito do seu tempo de estudo, do processo e, claro, também uma coisa que não falei, mas é muito importante, cada um tem uma mente diferente. Cada um tem uma maneira de absorver diferente.
Cada um tem um tempo diferente também. Nem todo mundo tem 4 horas livres no dia para estudar. Nem todo mundo tem ali, enfim, cada um tem o seu tempo. A sua capacidade de aprender, tem a sua cognição, cada um individualmente tem ali as suas particularidades. Por isso que eu acredito, assim, eu fico muito triste, chocado, quando eu vejo as pessoas colocando assim, fulano de tal passou em tantos concursos fiscais. Mas você vai olhar o currículo da pessoa e eu vi uma pessoa específica, o pessoal elogiando, tudo bem, ela tem o mérito dela. Não vou dizer que ela não tenha mérito, mas você vai ver, ela estuda muito, ela estudava em escola particular, salvo engano, ela estudou em escola militar também. Ou seja, não é uma pessoa qualquer. Do nada, assim, vou começar a estudar hoje aqui do nada e vou passar em concursos de tribunais de contas. Não é assim que funciona. Você vai ver, ela tem uma mente diferente. Ela é fora da curva, ela é fora do padrão. Ela não é uma pessoa comum como qualquer outra, que tem que estudar muito tempo para aprender um conteúdo. Você percebe que ela é fora do padrão. Então não tem como você se medir muitas vezes com uma pessoa fora do padrão. Então você vai ter que buscar alinhar, como eu falei para vocês, esses 4, né, vamos dizer assim, esses 4 pontos que eu acredito, que são pontos que vão determinar a sua aprovação ou não, que é base de estudos. Se você não tem boa base de estudos, você vai ter que correr contra o tempo. Você vai ter que aprender, procurar aprender o mais rápido possível, ou da melhor maneira possível, as bases importantes. Interpretação de texto, português, por exemplo. Eu sou péssimo, então você vai ter que aprender a interpretar texto. Porque a maioria dos concursos, majoritariamente, provas ali de concurso português é interpretação de texto. Tem que saber. Tem que saber. Tempo de estudos, você tem que buscar ali estudar o máximo de tempo possível, claro, para assimilar. Não adianta também estudar 12 horas por dia e não entender nada. Tentar mesclar o seu tempo de estudos com o seu calendário, seu cronograma, e conseguir fazer isso pelo máximo de tempo possível, que faça você absorver o conteúdo, claro, utilizando os processos corretos, como eu acabei de falar, que é outro ponto. Qual o processo? De revisão, utilizar ferramentas como Anki, que são flashcards, né? Utilizar resumos, mapa mental, utilizar questões também de concurso, utilizar revisões ativas, que é você tentar lembrar o conteúdo, escrever sobre o conteúdo, explicar sobre o conteúdo. É você ler, saber os conceitos daquilo que você está estudando para concurso. E, claro, também contar que aquela prova que você vai fazer seja a sua prova. Obviamente, se você estuda da melhor maneira possível, com o processo correto, com o tempo adequado, com boa base, ou você busca essa boa base, as chances da prova que você fazer ou fizer ser a sua prova aumentam. Porque você vai ali para a prova com a melhor preparação possível e contando que aquela prova seja a sua prova. E aí sim, a partir daí você vai conseguir sua vaga no concurso. Recentemente tem um amigo, tem um grupo com amigos aí que são de outras áreas, inclusive que fazem concurso público, e ele mencionou que ele teve a terceira chamada no concurso dele. Ele faz para a área de direito. Ou seja, ele fez vários concursos, colocou nomes na lista, está atualmente no tribunal como, se não me engano, oficial de justiça, e colocou nome em outras listas como técnico, por exemplo, de técnico ali de justiça, né? Técnico judiciário. E ele falou isso, né? Que ele estudou e fez várias provas de concurso e agora está sendo chamado em outros concursos e está dizendo não para esses concursos. Mas veja, eu conheço a trajetória dele, a gente viajou juntos, fazendo concurso. Eu de TI, ele fazendo outros concursos de tribunais. Mas nessa trajetória ele fez vários concursos, levou tempo, base de estudo, processo de estudos, até ele conseguir sincronizar o conhecimento dele e conseguir ter êxito nas provas de concurso. E é assim o processo. Eu não posso mentir para você dizendo que você vai ser aprovado ou aprovada em alguns meses, em alguns anos. Tudo vai depender de vários fatores. Agora, como eu costumo dizer, e eu repito aqui no canal para que você fique ciente disso, porque para mim, eu tenho repetido para mim isso tem me feito me cobrar menos quanto a resultados, não que eu não vou abandonar o resultado, mas eu me cobro mais quanto aos processos. Porque eu costumo dizer, não tem como nós, eu, você, controlar o resultado. O resultado é uma consequência do processo.
que eu posso fazer é alinhar meus processos. Não tenho base, vou buscar. Vou estudar o máximo de tempo que eu puder para alcançar meus objetivos. E não vou desistir quando reprovar nos concursos, porque reprovar é normal. Eu repito aqui para que você não se sinta incompetente, incapaz. Reprovar é normal, mas continua, levanta a cabeça, vai verificar na prova que você reprovou o que você errou, para você retomar. E aí você vai continuar a sua jornada de estudos a partir daí. E claro, tendo um bom processo de estudos. Porque no dia do seu concurso, da sua prova, você vai começar a ver as aprovações. E você vai surpreender o tanto que você vai começar a ser aprovado ou aprovada naturalmente. Por conta do conhecimento que você adquiriu e essa série de fatores. Então que fique claro isso, que você entenda isso. Não existe fórmula mágica, nunca vou te vender aqui fórmula mágica. Existe estudo, processo, tudo isso juntando para que você consiga alcançar seu objetivo na carreira. Coloca nos comentários se você concorda comigo, se você já pensou sobre isso, quanto tempo levar, se vai demorar, se não vai, se você conseguiu entender a lógica de como estudar e se você assimilou que o processo que vai te levar à aprovação e que mais dia ou menos dia, não importa ali 1 ano, 2 anos, você vai alcançar seu objetivo, que é a aprovação em TI. Enquanto isso, foca no processo de estudos.